Graça e paz, queridos irmãos. Abram o Salmo 99. Vamos ler este salmo e depois cantá-lo. Salmo 99. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor reina, trema o povo, ele assenta entre os querubins, mova-se a terra, o Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e temível nome, pois ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade. Tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai-vos, ó Senhor, nosso Deus, e adorai em teu escabelo, pois ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre aqueles que clamam o seu nome. Eles clamaram ao Senhor, e ele os respondeu. Ele falou a eles na coluna de nuvem. Eles guardaram os seus testemunhos e a ordenança que ele lhes deu. Tu respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que os perdoaste, embora tivesses vingado as suas invenções. Exaltai, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amados, este é um salmo de convocação, para um louvor a Deus. Exaltando sempre os seus atributos, como diz no verso 3, a sua santidade. Exaltando também a sua justiça, como diz no verso 4. Exaltando também, mais uma vez, a sua santidade. Depois ele traz testemunhos de homens fiéis. Aqueles que vieram da linhagem sacerdotal, como Arão, Moisés, um profeta de Deus, Samuel também. E amados, assim são os filhos de Deus, justificados por Cristo através da obra vicária, que estão alicerçados nessa linhagem sacerdotal, porque serviram a este sumo sacerdote chamado Cristo Jesus. Que você cante, irmão, que você exalte. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma oração, para que juntos possamos nos preparar e, com base neste salmo, louvar o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento eu quero lhe buscar ao Senhor, para que neste culto, a qual o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Isso é um privilégio. É um privilégio, Deus, poder tirar um tempo, preservar, Deus, consagrar ao Senhor um momento de adoração, um momento de culto, um momento onde as nossas vidas, Senhor Deus, estejam totalmente direcionadas para aquilo que prescreve a sua palavra. Se reunir com os outros santos, meus irmãos, para que possamos exaltar o teu grande nome, os teus feitos e as tuas obras. Pai, que este culto lhe seja aprazível, lhe agrade, que este culto seja conforme as Escrituras, seguindo aquilo que o Senhor prescreve. Que o Senhor nos dê a fidelidade a isso, que o Senhor nos dê a capacidade de poder lhe cultuar. Afinal, os verdadeiros adoradores lhe cultuam em espírito e em verdade. Nos ajude, ó Senhor, a nesta noite, mais uma vez, cultuar ao Senhor como o Senhor deseja. Obrigado, Pai, pela oportunidade e o privilégio de estar aqui. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. De pé, vamos louvar ao Senhor com base no Salmo 99. Boa noite, igreja. Louvemos juntos ao Senhor. Reina o Senhor, pregam pois todos os povos, no trono está mais alto assim.
assim está. No céu, então a terra se abale, em Sião é mulher do nosso Deus, é excelso, dos povos bem acima, celebrem neles o teu nome, ó Deus, tremendo, sim, grande e muito santo é o teu nome, é muito grande, santo o teu nome, ó Deus, é forte, rei, um rei que ama a justiça, tu firmas foi, Senhor, a retidão, e em Israel executando a justiça, e o juízo vindo estabelecer. Exaltai-o, ao nosso Deus prostrai-nos, aos teus pés, pois santo é o nosso Deus. Moisés, Arão e Samuel invocavam, e a atenção lhes dava, pois o Senhor Deus lhes falou, pois a coluna de nuvem e as suas leis guardavam eles sim, e do Senhor lhes respondeste perdoando, mesmo te vingando dos feitos seus. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos no monte Deus. Sim, exaltai diante do Senhor, prostrai-vos, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. A próxima canção que cantaremos é a antiga do cantor cristão. Louvemos ao Senhor. A ti, ó Deus, sim, é o hino, Senhor. Eterno Pai, Supremo Criador, nós os teus servos vimos a louvor. Aleluia, aleluia.
exaltado, Rei exaltado no céu. Louvemos juntos ao nosso Deus. Exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado pra sempre, exaltado seu nome, eu louvarei. Vai sempre reinar. Céus, glorifica o seu santo nome. Exaltado nos céus. Exaltado nos céus. Amém. Glórias ao Senhor. Amados, vamos agora para um momento de gratidão. Se você veio preparado para poder ofertar ao Senhor, né, e expressar a sua gratidão a Deus, você poderá estar fazendo isso. Eu gostaria de ler o Salmo 96, que está aqui próximo do que cantamos, o Salmo 99, o verso 8. Eu gosto muito desse texto porque o salmista, ele atrela a questão da glória, dar glória ao Senhor com as ofertas que trazemos aos atos dele. E isso representa muito a atitude de um crente no Novo Testamento, que é grato e que, através dessa gratidão, dessa disposição de coração, ele pode depositar na casa de Deus as suas ofertas. O salmista diz no verso 8 o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus atos. Então é certo, irmãos, que glorificar o nome de Deus também envolve você ser grato. Envolve você ter a decisão de buscar ao Senhor sempre com tudo aquilo que Ele te fornece. Então, se você veio preparado, você poderá estar fazendo neste momento. E você que nos assiste, porventura queira aí fazer a sua transferência, os dados bancários estão aqui: BR Mogi das Cruzes, CNPJ 39-799-944, 1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro, agência 00001, conta corrente 166-165-36 dígito 5. A chave Pix é o CNPJ. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje começamos aqui, meus amados, mais um tema bastante controverso e não entendido por muitos, por incrível que pareça. Hoje vamos falar sobre a doutrina da justificação e fazer um comparativo no decorrer dessas mensagens com a questão das obras. E os textos, os livros que entrarão aqui em pauta é o livro de Romanos, do apóstolo Paulo, e o livro de Tiago. Então, o texto que apenas eu peguei para pensar esse tema de justificação, claro que ele se encontraria em Romanos. Então, Romanos capítulo 5, verso 1, você pode abri-lo. Romanos capítulo 5. Até aqui minha post-it que eu estou estudando Romanos também, cara. Romanos 5, verso 1. Eu vou ler apenas este verso, porque os cultos de doutrina têm sido uma pregação aqui temática, sobre o tema em pauta, a doutrina em pauta. Então, eu apenas vou ler um verso e pensar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: portanto,
sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar? Busque agora ao Senhor, que Ele nos ajude aqui mais esta noite, em mais um estudo de doutrina, a compreender as suas verdades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez agradeço ao Senhor por poder estar aqui, ministrando e pregando o Evangelho. Pregando, Senhor Deus, essa doutrina tão importante para as nossas vidas. Mas, Deus, se faz necessário a ação do Teu Espírito em nossas vidas, para que possamos compreender a Tua verdade, para que ela seja aplicada em nós, para que, Deus, todas as heresias, todas falsas doutrinas sejam espantadas, repelidas desta igreja em nossas vidas. Peço, Deus, a Tua mão gloriosa, o Teu poder esclarecedor em todas as mensagens que virão após este dia, nesta série de mensagens. Que a Sua igreja cresça, Deus, que a Sua igreja participe, que a Sua igreja obtenha o alimento espiritual, Deus, obtido através das Escrituras. Nos conceda a graça, Deus, aqui, nesta noite, que este pregador fale daquilo que provém do Senhor, que o Senhor, Pai, realmente exerça misericórdia para conosco. Porque por nós mesmos não conseguimos entender, não conseguimos aplicar, não conseguimos viver os Teus preceitos. Dependemos, Deus, da Tua graça, de Cristo Jesus, do Santo Espírito. Obrigado, Pai. É isso que eu peço e oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que salto, né, irmãos? Saímos dos 10 mandamentos e agora estamos aqui, diante de uma doutrina de justificação em obras. Mas se você pensar, são assuntos que estão relacionados. Né? Porque ao estudar os 10 mandamentos, vimos aqui, irmãos, que aquilo reflete o caráter moral de Deus e que temos que estar enquadrados diante daquilo. Né? Muitos cristãos hoje em dia vivem como antinomianos. Eles vivem como pessoas que não creem que a lei, em todos os aspectos, inclusive aqueles que representam o caráter moral de Deus, não são aplicáveis às nossas vidas. Nós cremos, como bons aliancistas, que realmente o caráter moral de Deus, a lei que expressa isso, ainda está em vigor. Cristo reiterou isso com a sua vida. Porém, quando eu penso em justificação, o que se trata? O apóstolo Paulo diz no verso 1 do capítulo 5 de Romanos: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso tem a ver com obras? O que isso tem a ver com os mandamentos, com o caráter moral de Deus? A intenção, irmãos, após fazer essa abordagem aqui, se não me engano, vão ser uma série de 8 sermões, então vai durar 2 meses aqui essa série de mensagens. Eu creio que até lá teremos todos esses pontos bem definidos para cada um de nós. Então hoje, a minha intenção aqui é apenas levantar uma lebre, levantar uma problemática e colocar isso na cabeça dos irmãos. Aonde que se relaciona a justificação em Cristo com as obras dos cristãos? Dos cristãos. Primeira coisa, justificação. Esse termo aqui encontrado na palavra de Deus, no verso 1 do capítulo 5, vem do grego de kaio, derivada do verbo grego, que significa absolver ou declarar justo, usado por Paulo no capítulo 4, verso 2, neste verso onde estamos, e em muitas outras passagens. É um termo legal,
usado para um veredito favorável em um julgamento. Esta palavra descreve a configuração de um tribunal, irmãos, com Deus presidindo como juiz, determinando a fidelidade de cada pessoa à lei. Então vemos a lei já começando a ser inserida em um ato de justificação. Quando eu penso na justificação, então logo na minha mente tem que vir o cenário de um tribunal. Eu tenho que pensar em um tribunal e a minha pessoa diante do juiz, que é Deus. Diante disso, olhando para Deus, quais são as leis impostas? O caráter moral dele. E é nisto que é a minha sentença. É nisto que a minha sentença está estabelecida. Então eu olho para Deus, automaticamente eu olho para o seu caráter moral, eu olho para quem Ele é e vejo a minha sentença, a minha transgressão. O que os 10 mandamentos despertou em vocês, meus irmãos? Qual foi o sentimento ao ouvir, ao entender os 10 mandamentos? A não ser, eu acho que eu estou pecando. Ou não? Com certeza, em muitos pontos isso foi desperto em nós, correto? Essa é a intenção da lei. Despertar em nós um senso de juízo, um senso de tribunal, um senso de olhar para Deus, que é o juiz, e dizer: eu estou sentenciado, eu estou perdido. Não existe como eu sair dessa. Eu abro aí um parênteses e digo: tem sim. Cristo é o justificador. Então a palavra justificação, ela tem essa ideia, tanto no grego, quanto no sentido literal da palavra no português para nós. Ser justificado de algo. Um pequeno panorama, até o capítulo 5 aqui, a qual estamos, aonde vem o capítulo 4, Paulo está aqui demonstrando, se você ler o capítulo 4, que a justificação se dá exclusivamente e apenas por meio da fé. E não pelas obras. E ele vai dizer isso também mais enfaticamente no capítulo 3. Ele declara, irmãos, categoricamente que não é pelas obras que o homem é salvo. Então espere. Se Deus me fornece os 10 mandamentos, diz que não é para mim matar, que não é para mim adulterar, claramente existem aspectos positivos, ativos, para que o homem execute aquilo. Claramente o mandamento deixa expresso para nós que existe uma responsabilidade da minha parte em alguma execução. Foi abordado aqui cada um dos mandamentos nos seus aspectos negativos e positivos. Lembram disso? Os aspectos negativos são as proibições diretas, o que eu não devo fazer para quebrar o mandamento. E os aspectos positivos são aquilo que eu devo fazer para que me impeça de quebrar o mandamento. Correto? Lembram disso? Então, existe sim algo que o homem faz. Correto? O homem não está anulado, o homem não está excluso das suas responsabilidades e da sua participação no cumprimento dos mandamentos. Afinal, quebrar a lei é algo simbólico? Quebrar a lei é algo metafórico? É algo que é uma alegoria? Eu quebrei apenas no meu pensamento? Ou envolve alguma atitude? Então essa é a primeira coisa que devemos pensar. Justificação, obras e lei estão envolvidos. São fatores comuns em um mesmo pacote. Mas Paulo diz que essa justificação é somente por meio da fé. Parece que Paulo vem diante de muitos cristãos e joga um balde de água fria. Parece que ele complica aquilo que estava se encaminhando para descomplicar, por meio da fé.
Como que através da minha fé eu vou ser justificado? Como que através da fé, que é algo que eu não vejo, Hebreus 11 define claramente o que é fé, como que através da fé eu vou ter essas obras feitas, executadas na minha vida? Como? Será que eu vou cumprir todas elas? Será que eu vou atingir esse caráter moral de Deus plenamente? São coisas que eu tenho que começar a me perguntar, para que você entenda o que é a justificação, para que você entenda qual que é o relacionamento que a justificação pela fé tem com a lei e tem para com as obras. O que é as obras? O que é uma obra? Será que obra é vir tocar na igreja? Será que obra é você pegar as marmitex e entregar lá na praça? O que são as boas obras? Obras oriundas da fé. O que são essas? E ele diz, abordando no capítulo 4, quase que por inteiro, ele cita ainda Abraão, ele cita outras pessoas, mas chega no capítulo 5, verso 1, e ele diz, portanto, tem uma conjunção, tem uma mudança aqui, sendo justificados pela fé, ou algumas outras versões, tendo sido justificados. A construção grega ressalta que a justificação é uma declaração legal, única, irmãos, com resultados contínuos. Olha só, isso é muito importante, para que você entenda o que é a justificação. Você tem que entender que é um ato único, porém, com resultados contínuos. Resultados contínuos não é a mesma coisa que dizer que é um processo em andamento. Quantas pessoas você já ouviu dizer que a salvação é um processo? Já ouviu isso? Ou seja, salvação está para a palavra justificação? Sim ou não, irmãos? Salvação e justificação, uma palavra está para outra? Sim. Então, se eu digo que a salvação é um processo, eu estou dizendo que a justificação também é um processo. Correto? Já não seria um ato único, já não seria um ato onde Cristo estabeleceu em um único momento. Isso colocaria em xeque muitos outros fatores, irmãos. Quando não encaramos a justificação como um ato único, temos uma falsa percepção e entendimento da obra vicária. A expiação e a propiciação ainda estariam ocorrendo. Entende? Dizer que a justificação ou a salvação é um processo é dizer que a propiciação e a expiação ainda estão ocorrendo. Eu vou explicar de uma maneira bem ilustrativa essa questão da expiação. Eu vi o Strauss, R.C. Strauss, explicando isso no seu livro, inclusive de teologia sistemática, teologia sistemática, sobre expiação e propiciação. Propiciação, irmãos, está para com Deus. Eu quero que os irmãos imaginem uma cruz. E expiação, eu vou atropelar tudo aqui, mas para que os irmãos entendam. Expiação está relacionado para com o homem. Para que nunca mais o irmão esqueça o que significa propiciação. Lembra do tribunal? O juiz, o caráter moral de Deus, a minha sentença, e não conseguir olhar para aquele juiz reto, justo, santo, a minha vida totalmente nula, totalmente miserável. Então, eis aí uma necessidade de algo para
me justificar, para me retirar dessa sentença. Então logo existe a sentença, existe o juízo, eu estou condenado, porém é onde entra Cristo, no nosso lugar. Cristo é a propiciação, que vem do termo propício, porque ele atende a todas as qualificações e exigências de Deus. Ele atendendo a sentença de Deus no meu lugar, não se existe mais este juízo sobre a minha vida. Não se existe mais essa sentença. Por quê? Porque Cristo tomou o meu lugar. É aí que entra a expiação. Eu quero que os irmãos entendam esse prefixo ex, que é para fora, exterior. Tudo que vem o ex, né? Expor. É tudo para fora. Então veja, expiação. Como ele foi propício, recebeu essa condenação no meu lugar, tudo aquilo que me condenava foi colocado nele. Então expiou os meus pecados. Mas isso está relacionado para com o homem. Entenderam, irmãos? Expiação e propiciação estão sim relacionados com a justificação. Tudo isso aqui, irmãos, tudo isso aqui é o que chamamos de justificação. Entenderam? Isso é a justificação. Isso é o que Cristo fez pelos eleitos de Deus. Isso é a obra vicária. É isso, irmãos. Agora, dizer que salvação é um processo é dizer que isso aqui não está concluído. Concorda comigo? É dizer que isso ainda está ocorrendo. Porém, devemos analisar a justificação nos seus termos práticos em nossas vidas. A pergunta que você deve fazer é: eu estando dentro disso, eu sendo uma pessoa que Cristo foi a propiciação no meu lugar, que expiou os meus pecados, o que isso traz de implicações para a minha vida? O que acontece comigo? O que é gerado em mim? Ou não? Nada. A justificação é um ato isolado, é um ato unicamente de Cristo. Como Paulo disse, apenas pela fé que somos justificados, não é isso que ele disse? Apenas pela fé e não por obras. É isso que ele diz claramente no texto. O que significa isso, irmão? Então eu creio em Cristo, sou justificado e acabou. Quais são as implicações disso, meus amados? E para responder, é claro, devemos consultar a Bíblia. Será que você consegue, meu amado, explicar para alguém esses termos práticos da justificação? Porque muitos são pegos parados, estagnados nos 10 mandamentos. Muitas pessoas olham os 10 mandamentos e isso é ruim. Mas porém não deve parar ali e pensa: pobre, miserável, pecador que eu sou, não vou conseguir cumprir essas leis. Sempre vou estar ali como um condenado. Aí você esquece isso aqui. Olhar apenas para a lei, meu amado, é dizer abertamente que você não faz parte disso. Olhar apenas para o peso que ela traz, a condenação que ela traz, é anular, mesmo que intelectualmente, a propiciação que foi feita e a propiciação. Mas volto novamente, tudo gira em torno, como que eu sei que eu sou participante disso? Como que eu posso
carimbar e confirmar que eu sou participante disso. Vocês perderam uma explicação chave para a vida de vocês agora. Depois vocês consultam o vídeo. Justificação. O que isso traz de implicações práticas para a minha vida? É aí que começamos a construir um pensamento para as boas obras. É aí que eu começo a entender o que a obra de Cristo gera em mim. Abra rapidinho comigo em Tito 2,14. Na sua Bíblia. Eu gosto muito desse texto porque explica claramente isso que eu estou falando. Você agora está mais rápido que eu? Tá. Aí não vale tanto. Mas eu quero que os irmãos leiam na Bíblia de vocês. É importante. Se você puder ler, Felipe, por favor. 2,14, né? 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Opa! Tira eu. Que se entregou no comecinho. Entregou a si mesmo. Se deu. Estamos falando de justificação? Estamos falando disso que eu acabei de falar? Para que ele fala sobre os termos práticos dessa obra? Para nos remir de toda iniquidade E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. zeloso de boa. Porém, o texto ainda poderia definir o que são essas boas obras. Mas eu sei claramente, por uma análise indutiva desse texto, que essas boas obras estão relacionadas, estritamente relacionadas com a purificação e com essa retirada de pecados da minha vida. Então esteja por certo que boas obras está para santificação. Ter boas obras não é tocar no louvor da igreja. Boas obras não é distribuir alimentos por aí. Isso aí são obras de caridade. Boas obras estão relacionadas para o caráter formado por Cristo dentro de nós. É aí que entra o que eu disse. A justificação é um ato único, com resultados contínuos. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez justificado, a obra está feita na sua vida. Você sempre será justificado aos olhos de Deus. Porque esse juiz é reto, esse juiz, ele é justo. Se ele recebeu a propiciação no seu lugar, ele removeu toda a culpa. Está escrito no texto. E eu creio nesse Filho. Eu estou com Ele. A minha vida está com Ele. Eu confio nele. Qual é o resultado disso? As obras dele. Os resultados contínuos disso aqui começam a aparecer na minha vida. Como? Olhando para aquele que é o justo, o caráter moral de Deus, e começando, através das obras dele, a me enquadrar no caráter moral de Deus. Então veja, Cristo transforma a lei naquilo que era impossível para mim, naquilo que era um fator que me condenava, em algo que eu começo a ter prazer, que eu começo a amar, que eu começo a entender que é santo, justo e bom, e ter alguns sinais de cumprimento. Mas com base na minha força? Nisso. Isso é o fator central da vida, da obra, do cumprimento da lei na vida de qualquer cristão. Mas o que salva? É esse resultado contínuo? Ou é o ato em si? É o ato em si. Porque esse resultado contínuo, meus amados, ele se diferencia de um para o outro. Uns morrem antes, outros depois.
não se sabe o quanto que você vai viver para receber esse resultado contínuo da obra da justificação. Mas vamos avançar. Algumas razões importantes sobre a doutrina da justificação. Por que você deve compreender, se apegar com toda a sua vida, com tudo que você... Isso aqui, irmão, é o primeiro fator. Sabe o que é isso? Isso é o Evangelho. Está aqui o Evangelho. Isso é o Evangelho. Está aqui a justificação. Essa doutrina não é apenas o coração do Evangelho. Ela é o Evangelho. Tudo que você lê nas Escrituras é sobre uma promessa. Você vai lá no Antigo Testamento, nas cerimônias, soltava um bode fora das muralhas de Jerusalém, espiava, era o bode expiatório, já leram isso? Em Deuteronômio? E ele ia embora. Amados, tudo isso apontava para Cristo. Todas as cerimônias, tudo envolve justificação. Tudo. Então a primeira razão para você se importar com essa doutrina ela é o Evangelho. Se eu preciso pregar, se a minha responsabilidade é ir pregar o Evangelho para alguém, eu preciso entender isso aqui primeiramente. Eu preciso mostrar para ela a culpa que ela tem diante do juiz. Eu tenho que pegar lá os laudos da lei, eu tenho que ler para ela, olha, você é isso, arrependa-se. Para apresentar uma forma dela sair disso. Segundo fator, é que isso é um grande antídoto contra as heresias. Um grande. A doutrina da justificação é o maior antídoto contra a heresia. Quase todas as heresias têm se originado a partir de um entendimento errado acerca dessa doutrina. Cite uma, irmão. Cite uma doutrina errada ou uma heresia que é criada por falta de entendimento da justificação. Alguém pode? Alguém lembra uma? Pelagianismo, perda de salvação. Por quê? Eles creem que essa obra não é um ato único. E falar que isso não é um ato único, eu não consigo nem explicar. Se alguém conseguir depois me explicar, pode me explicar. Como que eu explico isso aqui em um ato que é um processo que vai sendo desenvolvido? Como que a justificação, como que este ato, ele pode ser explicado em um ato de processo, de algo que vai se desenvolvendo? Eu não consigo. Foge das minhas capacidades mentais. Porém, os hereges conseguem. Os hereges conseguem. Não sei com qual texto bíblico, mas eles conseguem. Irmãos, então além de ser o Evangelho, é um antídoto contra as heresias. Terceiro, é o nosso incentivo. Isso é o nosso incentivo. A vida espiritual fervorosa. Isso aqui é o que nos move. Isso aqui, irmãos, quando eu estou lá na rede, quando eu pego mais uma vez, quando de novo eu caio na minha zoeira, sabe qual que é o meu consolo? Isso aqui. Eu olho para isso aqui. Mas não como uma forma de achar um esconderijo para continuar pecando. Não, mas eu olho isso como um motivador para me sair daquela situação e recomeçar. Por isso que você deve abraçar isso, meu amado. Por isso que você deve entender essa doutrina da justificação. É importante o culto de doutrina, meu irmão? É importante para a igreja? A justificação é um grande incentivo para uma igreja avivada. Nós pedimos por avivamento, né? Pedimos, oramos por isso. Sabe qual é o primeiro caminho? Entender isso. Uma igreja que não entende isso pode ficar orando, fazer jejum, o que for. Não vai ter avivamento. Nunca vai existir. Por quê? Isso é Evangelho. Isso é o cerne. Somente Deus pode operar um avivamento. Mas o verdadeiro avivamento
nunca ocorre sem que antes haja redescoberta de uma verdade bíblica tão básica como a justificação pela fé somente. Pela fé somente. O quarto ponto é que isso aqui, irmãos, é a segurança. É a nossa segurança. Muito lá no Tabuão, eu gosto de uma irmãzinha que sempre ora, ela agradece, né? No momento de agradecimento, ela sempre fala isso. E ela está correta. Eu queria agradecer a Deus pela segurança da salvação. Sabe por que ela fala isso? Porque ela entendeu isso. Que ela entendeu isso aqui, ela sabe que isso aqui, de maneira alguma, ninguém... Irmãos, isso aqui é tão importante. Tem tanta coisa que está relacionada com isso, que não teria tempo aqui para eu poder explicar para os irmãos. Mas as obras das trevas, pisar na cabeça da serpente, foi aqui que foi feito. Foi aqui. Tudo se resume nisso. Toda a obra de redenção foi aqui, irmão. Foi aqui. Foi na justificação do povo de Deus. Então é claro que isso nos passa segurança. Isso é o nosso refúgio. Essa é a nossa fortaleza. A justificação tem grande impacto sobre uma vasta gama de problemas pastorais, tais como a falta de segurança da fé e incapacidade de lidar com as aflições de um modo cristão. As pessoas, por não entender a justificação, elas ficam inseguras. Elas não conseguem passar pelos dias maus, pelas aflições. Mas é nesse ponto que eu sempre digo, uma pessoa que retira a própria vida, como Judas, como Saul, entenderam isso? Entenderam isso, irmãos? Amados, é muito difícil você querer me justificar suicídio, dizendo que são salvos, falando que são pessoas que entenderam isso. Você vai precisar de um argumento muito elaborado, porém, as provas bíblicas dizem totalmente o contrário. Quinto, é o renovo da fé. Toda a vida cristã é pouco mais do que uma descoberta contínua da glória e do poder da justificação. A tragédia das nossas vidas cristãs e a razão pela qual talvez haja tão pouco poder em nossa santificação contínua é porque deixamos de nos maravilhar com a justificação. Você reclama que a obra contínua da santificação na sua vida está muito atrasada? Você acha que está muito devagar? Eu quero que você pense. Será que todos os dias você pensa nisso? Será que você admira isso? Isso, irmãos, é o renovo da nossa fé. Isso aqui é a expressão exata do amor de Deus. Isso aqui é o que nos dá força. Isso aqui é o que nos anima. Isso aqui é o que nos faz se reunir como igreja. Justificação. Aí surge a problemática, que é a que eu quero trazer para vocês hoje. Porém, uma coisa é reconhecer que é crucial estar certo sobre a justificação. Uma coisa é isso. Mas outra coisa é responder de maneira prática e pastoral a pergunta: quem é justificado? Uma coisa é você olhar para isso, essa teoria, né, muito linda, e fazer assim, ó, beleza. Outra coisa é você responder: quem é justificado? Foi a pergunta que eu fiz. Quem está dentro disso? É aí que surge o problema. É aí que começa a aparecer, né, as raízes, as dúvidas. Uma situação hipotética, por exemplo. Presta atenção, irmãos. Suponha por um momento que você é o pastor de sua igreja e exige um testemunho verbal de profissão de fé confiável para que alguém se torne membro. Mais ou menos como fazemos aqui. Se apresentam dois homens, o João e o Carlos, que estão se candidatando à membresia da igreja
e desejam participar da ceia do Senhor. E você é o pastor. E você precisa dessa profissão de fé. E aí, vem a primeira pergunta. Na presença dos irmãos, dos presbíteros, você pergunta para o João: por que o Senhor acredita que é cristão e deve ser recebido na comunhão desta igreja? Temos aclamação aqui de membros, hein? Sábado. Uma boa pergunta para você fazer para o professor. Com base em que você crê que é um cristão? Com base em quê? Se você não entende isso aqui, que tipo de pessoas você admite na igreja? Amados, púlpito fraco, teologia fraca, faz igreja fraca. Família que não é discipulada pelo marido, a esposa, os filhos, igreja fraca. Precisa entender as questões chaves do Evangelho. Então tá. O João é perguntado: com base em que o Senhor acredita que é cristão e deve ser recebido na comunhão da igreja? Atenção para a resposta do João. Bem, eu acho que a minha vida inteira demonstra que eu sou um cristão firme. Eu cresci na igreja e sempre fui religioso. Acredito que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus e tenho crenças profundamente reformadas e bíblicas. Eu leio a Bíblia e oro todos os dias e nunca culto na igreja. Eu oferto à igreja e contribuo generosamente com organizações cristãs e de caridade. Participo de todas as conferências reformadas que posso. Sou um marido, um bom pai e um trabalhador honesto. Por esses motivos, creio que sou um cristão e confio que vocês me receberão em sua comunhão na igreja como membro fiel. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta: o senhor Carlos vem, sai o João, vem o Carlos, se assenta com você, que você é um pastor, não se esqueça disso, e você faz a mesma pergunta, e o João diz, e Carlos, responde a pergunta de forma sucinta. A resposta é simples para você, pastor. Eu nasci de novo, eu fui justificado, sou salvo e confio somente no sangue de Cristo para a salvação. Todo louvor seja a graça soberana de Deus. Aleluia. Quem você aclamaria como membro? Carlão? Pois aí veio uma carta do pastor da antiga igreja dele. Para a surpresa de muitos, dizia o seguinte: se eu lhe disser um pouco sobre a vida de Carlos, ele pode falar como um anjo, mas ele é muito inconstante em seu modo de viver. Maltrata sua esposa e não tem respeito dos filhos. Ele não consegue trabalhar somente por um dia sequer. Tampouco aceita qualquer repreensão amorosa. E aí? Quem é justificado? O primeiro, se você analisar, você vai ver muitas obras. Obras. E a justificação é pela fé. Quem se enquadra mais nos termos de Paulo? O primeiro ou o segundo? Porém, ele tem essa história. E aí, meu irmão? Essa é a problemática. Quem está nisso? Quem são esses homens e mulheres? Quem são? Amados, e agora? Quem deve ser aceito? O João ou o Carlos, ou nenhum dos dois? Ou os dois? Para ter um entendimento correto sobre a justificação e compreendê-la de forma prática, a fim de responder a tais perguntas acertadamente, precisamos entender direito a relação de Paulo e Tiago. Agora eu falo dos textos sobre esse assunto crítico. Para responder esta pergunta, irmãos, é necessário pegar Romanos e harmonizar com a carta de Tiago. Somente assim você vai conseguir responder quem são os justificados.
A relação, irmãos, entre Romanos 3, 21 ao 28, já pode pôr aqui, eu vou apagar isso aqui, tá bom? Para não nos atrapalhar mais. Olha só como é controverso e difícil para muitos encaixar os dois assuntos. Romanos 3, 21 ao 28, e Tiago 2, especificamente, nos versos 14 a 26. Há muito tempo esse assunto tem sido debatido na igreja, sabiam disso? Há muito tempo, essa harmonização. O apóstolo Paulo escreve em uma linguagem inquestionável. Ele é claro no que ele diz. Que um homem é justificado somente pela fé. Ele é muito enfático nisso. Sem qualquer obra. Sem qualquer obra. Tiago parece contradizê-lo ao escrever que um homem é justificado pela fé e pelas obras. Quem está certo? A Bíblia entrou agora em confusão. Quem está correto? O primeiro texto é Romanos 3. Nos próximos sermões nós vamos abordar mais especificamente esse texto. Paulo diz, mas agora se manifestou uma justiça, olha lá, que provém de Deus. É tudo aquele desejo que falamos. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, 28. Sendo justificados gratuitamente, porque todo aquele desenho que eu fiz, ninguém pagou para aquilo acontecesse. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu, o próprio Deus o entregou como sacrifício para a, olha a palavrinha aí, propiciação, mediante a fé. Por quê? Você não viu aqui. Viu? Quem estava presente lá? Você não viu, mediante a fé. Pelo sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, aquele desenho da justificação serviu para os antigos? Serviu para o Antigo Testamento? Para todos que creram que ele viria? Sim! Sim! O sacrifício de Cristo é tanto para o passado, presente e futuro. Sua filhinha, em nome de Jesus. Eu creio, pela fé eu digo isso. Vai ser salvo em Cristo. Está vindo ainda. Nem professou a fé. Mas Deus sabe se ela já está inserida naquele desenho. Deus já sabe se o sangue de Cristo contemplou a vida dela. Contemplou o filho do Jessé que está vindo também. Ele já sabe. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador. Ele foi justo, ou seja, atendeu a todo o caráter moral de Deus, a todos os critérios da lei, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E é aqui que nasce o problema. Quer ver? Põe no Tiago agora, Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Vejam se não são termos que parecem contraditórios. De nada, meus irmãos. Alguém dizer que tem fé. Justamente o ponto. O centro da mensagem lá de Paulo, a fé. Justificação mediante a fé. Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé?
se não tem obras? Mas Paulo acabou de dizer que não é pelas obras da lei. Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até fazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura, que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo audito após que ele iria oferecer o seu filho como sacrifício. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Qual semelhante é o de Raab, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Como juntar esses dois textos? Isso foi debatido muitos e muitos anos pela igreja. E hoje, graças a Deus a esses debates, podemos nos reunir, ter um culto de doutrina e expor para os irmãos. Mas, irmãos, foi muito difícil. É um grande debate, inclusive nos dias atuais. Sabiam disso? Um homem é justificado pela fé ou ele é justificado pelas obras? Será que Tiago contradiz Paulo? Será que Paulo está em controvérsia com Tiago? Quem está certo? Esse dilema sobre os meios da justificação, há tempos, tem intrigado muitos na igreja. E é nisso, irmãos, que surgem heresias. Por não interpretarem Bíblia com Bíblia. Por não harmonizarem os textos. Criam-se doutrinas. Eis aí, irmãos, que muitos creem em salvação pelas obras. E você conhece quantas pessoas assim? Quantas? Agora, salvação pelas obras entra na justificação? É salvo, então? É isso que você deve perguntar. Porque agride o Evangelho. Agride o ponto-chave da salvação. E o que estaria dizendo Tiago? Para melhorar a problemática, porque a minha intenção hoje é só jogar o problema, tá? Para que você vá para casa pensando nisso. Para falar isso, eu quero contar a história de Martinho Lutero. Para que você ainda fique com esse problema latejando na sua cabeça. Isso vai ser bom. Vai fazer você voltar aqui semana que vem. Tanto ensinava Romanos aos seus alunos, e tanto cria na justificação pela fé de tal forma, que Lutero estava profundamente convencido dessa verdade. A justificação, a qual eu expliquei para os irmãos, Lutero, ele mordia quem atacasse aquilo. Ele era um ferrenho defensor. Ensinava constantemente aos seus alunos. Ele estava convencido dessa verdade. E isso levou a uma grande crise que marcou a sua vida, sabiam? Lutero foi radicalmente convertido a Cristo no que é chamado de sua experiência na torre. Quem leu comigo aqui, estava presente quando lemos, os Heróis da Fé, John Fox,
ele estava subindo as escadarias em um ato de penitência. E ele ouviu uma voz: o justo viverá pela fé. Esse marco dele, essa experiência de conversão foi chamada de experiência da torre. E diz o seguinte, as próprias palavras de Martinho Lutero: eu desejava muito entender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada se interpunha no caminho, a não ser aquela expressão: a justiça de Deus. Por quê? Eu entendia como aquela justiça pela qual Deus é justo, e age com justiça ao punir os injustos. A única coisa que vinha na cabeça de Lutero era a imagem do tribunal que eu falei dos irmãos. A única coisa. Ou seja, quando ele lia justiça no livro de Romanos, ele já pensava naquilo. Esse era o entendimento dele. Noite e dia eu meditei nisso, até que compreendi que a verdade, que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, por meio da graça e da pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Ele entendeu que isso é a justiça de Deus. A partir daí, senti como se eu tivesse renascido e entrando pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura ganhou um novo significado. Enquanto anteriormente a justiça de Deus me enchia de ódio, agora ela se tornou inexpressivamente doce e muito amada. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim uma porta de acesso ao céu. O justo viverá pela fé. É uma doutrina-chave para a igreja, irmãos. Isso que Lutero teve como ponto de conversão da sua vida é doutrina-chave para nós. A justificação somente pela fé se tornou a doutrina fundamental da reforma. Esse foi o ponto da reforma, a justificação pela fé. E tem igrejas hoje em dia, é tudo isso, irmãos. Aí chega o dia da reforma, o que acontece? Elas comemoram o dia da reforma? Não é incoerência, não é hipocrisia. Eu não creio na justificação pela fé, mas eu quero comemorar o dia da reforma. Está de brincadeira comigo, né? Não, é brincadeira. Amados, tamanha é a ignorância das pessoas em não estudar as Escrituras. Esse foi a doutrina fundamental da reforma no século XVI e continua a ser a pedra fundamental para cada igreja verdadeira hoje. Irmãos, eu levo isso comigo. Eu só acredito em uma igreja sendo de Cristo se ela crê na justificação somente pela fé. Se uma igreja não crê nisso, ela não é uma igreja de Deus. É impossível. Não tem como você dizer para mim, com respaldo bíblico, que existe salvação fora da crença da justificação somente pela fé. Paulo está certíssimo. O que não significa que Tiago está errado. Calma aí. Nós vamos ainda encaixar tudo. Calma, coração. Não hoje, tá? Salvação, irmãos, com base em fé e obras, é certo? Afirmando que a salvação se baseia na fé e na perseverança em obras, é certo. É claro, como veremos, a verdadeira fé sempre se manifesta em obras. Mas não somos salvos pela fé acrescida de obras perseverantes. Deus usa somente a fé como um instrumento de salvação. Amados, pega aquele desenho, a justificação somente pela fé, e eu quero que você pense, e até um livro que eu estou me baseando para me ajudar nesses sermões, que se chama Raiz e Frutos. Tá? Raiz e frutos. O que é a raiz? Justificação pela fé. Isso é a raiz. Porém, como uma boa raiz que pega nutrientes da terra, ela vai gerar frutos. Esse é o cerne da questão. Esse é o ponto-chave de tudo que será dito aqui.
Lutero, com essa disposição, com essa conversão, ele fez uma análise sobre as epístolas da Bíblia. Ele analisou livro a livro. Ele foi um debatedor, com os clérigos, com os papas da época. Pouco tempo depois, Lutero veio ao livro de Tiago e procurou dar sentido ao que ele diz sobre justificação pela fé e pelas obras. Na introdução à primeira edição do Novo Testamento, escrita em 1522, Lutero fez a seguinte observação, frequentemente citada sobre o livro de Tiago, abre aspas, palavras de Lutero. Palavras de Lutero. Nem sei se tem aí na Bíblia do irmão. As epístolas de São Paulo, especialmente as de Romanos, Gálatas e Efésios, bem como a primeira epístola de São Pedro, são os livros que mostram Cristo e ensinam tudo o que é necessário e abençoado saber, mesmo que nunca vejamos ou ouçamos qualquer outro livro ou doutrina. Olha só o que ele diz, hein? Mesmo que nunca vejamos ou ouçamos qualquer outro livro ou doutrina. Portanto, lembra que portanto, outro sim, são conjunções. Portanto, a epístola de São Tiago é uma epístola de palha, em comparação com aquelas, pois não possui qualquer característica evangelística. Lutero disse isso. Chamou a carta de Tiago de palha. Ousado, né? A gente está espantado ali. Como Lutero viu o livro de Tiago, irmãos? O principal desconforto de Lutero com Tiago era a Igreja Católica Romana, o ensinamento sobre a justificação pela fé e pelas obras. É por isso. Você não pode tirar Lutero do seu contexto. Lutero estava inserido no contexto, ele tinha inimigos, sim, ele tinha quem se opor e ele tinha algo a falar. Lutero estava certo de que Tiago não é um tratado doutrinário. Em vez disso, é um livro intensamente prático. Não é um manual sobre a justificação, mas sobre a santificação, assim como ele definiu Tiago. A questão é, como harmonizar então Romanos e Tiago nessa questão de justificação? Paulo diz claramente que a justificação é pela fé, a parte das obras. E Tiago afirma que é pela fé, raiz, e pelas obras. É inútil notar que os reformadores indicaram corretamente um princípio interpretativo-chave, chamado de analogia da fé e analogia das Escrituras. O que seria isso? É um princípio hermenêutico, irmãos, que afirma que a Bíblia inteira fala com uma só voz. Uma complementa a outra. Essa é a nossa regra. Os reformadores tinham por certo, falei até na EBD, lembram? Bíblia se interpreta como Bíblia. Sempre. Nunca vai contradizer. Se você ler alguma coisa e falar, isso aqui contradiz, é a sua interpretação que está errada. Pode ter certeza. Com toda certeza. Logo, sabemos, irmãos, que a Bíblia apresenta o plano de salvação. Toda a Escritura, ela é completa, suficiente para a nossa vida. E sabemos, por isso, que Paulo e Tiago não podem contradizer a si mesmos. Tudo está dentro da suficiência das Escrituras para o nosso viver de fé e prática. Elas falam com uma só voz, mas como? Trataremos essas duas passagens separadamente semana que vem. Mas, amados, a minha intenção, o meu objetivo aqui hoje era levantar esse problema, acredito que chegamos lá, e apresentar para os irmãos o que é a raiz, a justificação. Tendo esses dois, vai para casa, guarde esses problemas na mente, pense, estude, porque isso, irmãos, é o Evangelho. Amém? Que o culto de doutrina continue a abençoar você. Tá bom? E vamos
caminhando, crescendo na graça de Deus. E não fica com raiva no boteco, tá bom? Porque, como um homem, eu enxergo ele como um homem também. Ele tinha também alguns defeitos, algumas interpretações erradas, né? Algo que não conseguia harmonizar. Mas foi um grande homem, né? Um reformador, e nos ajudou e muito. Mas leiam nas suas casas, irmãos, Romanos capítulo 3, 4 e 5, e vocês vão ver que no capítulo 4, Paulo ele dá alguns sinais dessas obras, sim. Ele fala de Abraão, ele começa a discorrer sobre isso. Então leia, e vocês vão entender um pouco mais. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Criador soberano, obrigado por mais este culto de doutrina, aonde a Tua palavra é exposta, aonde, Deus, podemos encontrar alguns pontos chaves para entender essas doutrinas. Agradeço pela Tua graça, pelo direcionamento que o Senhor nos dá. Eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigado por esses irmãos que se dispõem a estar aqui esta noite, mais uma vez buscando o Senhor, mais uma vez, Deus, buscando esse aperfeiçoamento. Obrigado, Pai. Que essa igreja, Deus, cresça em santidade, em unidade, em conhecimento das Escrituras. Para que assim ela glorifique ao Teu santo nome aqui na terra, Deus. Que seja realmente um representante aqui de Cristo, que é o nosso cabeça. Nos guarde, nos leve em segurança para os nossos lares. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus abençoe quem está assistindo. Até sexta-feira agora, se Deus quiser.